Se é errado um cristão comemorar o Natal e trocar presentes? Boa pergunta. Antes de responder, eu quero saber primeiro, Marcelo, você comemora o Natal? Como é que é? Comemoro toda oportunidade que eu tenho de comemorar coisas boas, eu tô comemorando. Comemoro a família, a troca de presentes, é muito bom. Faz árvore também? Eu tenho preguiça de guardar por um ano inteiro a decoração, e a decoração é cara, então eu tenho preguiça de montar árvore. É uma questão de logística. Eu sou do tempo que a decoração de Natal era um galho mesmo que o pessoal pegava no mato mesmo, Sim. cortava e colocava algodão. Ano passado eu decorei o meu cacto, que ele cresceu muito. Eu falei, a única coisa grande que eu tenho aqui é um cacto. Aí eu coloquei umas bolinhas de R$1,99 que eu comprei e joguei fora. Hoje tá vendo? O Lene faz assim que ele lembrou daquele de colocar algodão, né, Sim, Lene? sim, já coloquei bastante. E aquelas bolas de Natal que quebravam, a gente cortava o dedo com aquilo, e mesmo quebrada, a mãe da gente colocava Exato. no Natal seguinte, pra não jogar fora. Eu tinha em casa um pinheiro, e ele dava aquelas pinhas, né? Bem na época do Natal mesmo. A gente Tipo pintava, exatamente, a gente pintava e usava como bola de enfeite. Bom, eu perguntei a Marcela, eu também celebro o Natal, e eu sei que alguém deve estar agora se revirando aí. Mas como você acabou de dar toda uma aula que o Natal tem uma origem pagã? E se você não assistiu o nosso bate-papo aqui desde o início, né? Depois volta lá e assiste, é bom que dá mais views aí por inteligência limitada. O Natal realmente ele tem uma origem pagã. E como é que eu concilio isso com o fato de Marcela e eu celebrarmos o Natal? Parece uma contradição. E eu também. Né? E o Vilela também. Parece uma contradição mediante tudo que eu falei. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: nós não precisamos rejeitar uma coisa apenas porque ela tem origem pagã. Sabe Senão nós por quê? teríamos que rejeitar Muita coisa. O seu nome teria que ser rejeitado. O meu nome. Marcelo é um nome que vem do paganismo. Muitos nomes vêm do paganismo. O Samuel não precisa porque é bíblico, né? bíblico. Shmuel é Deus que ouve, tá lá o profeta. Mas Marcelo vem é famoso pela lança, eu fiquei sabendo. Exatamente. É verdade, é verdade. Coloca aí, vê aí, Rogério, famoso nomes pela lança. pela Rodrigo lança já perfume. sabe o que é? Rodrigo significa o Senhor da Glória. Rodericum vem do saxão. Mas assim, quem chama Júlio... Tá rindo? Tá rindo. Não é? O meu, João, significa abençoado por Deus. Yohanan, mas João é hebraico. Yohanan, né? Yohanan em hebraico é o Senhor que abençoa, né? Que dá o consolo. Agora, e os nomes como quem chama Denise? Denise é um nome pagão. Vem de Dionísio, deus do vinho. Então vai ter que trocar o nome. Quem se chama Anselmo, aí... vê aí, Anselmo. Anselmo é Elmo de Ouro. Mesmo? Anselmo da Cantuária lá. Você tem outros nomes que eu poderia falar aqui. Laura, o nome da minha esposa é Laura. Laura também é um nome que vem do paganismo. É a forma latina de Daphne. Então Laura também é um nome pagão. Então não pode ter. Então tem que sair trocando o nome de todo mundo, porque tem origem pagã. Outra coisa que tem origem pagã. Mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, nasce uma criança e fala assim, pô, eu vou colocar o nome dela de anjo. Mas ninguém coloca o nome de Lúcifer na Não criança. põe, exatamente. Belial. Belial, exatamente, né? Hitler, né? Ninguém põe mais. Mesmo, né? o nome caiu em desuso. Caiu, não, total. eles Adolf. desapareceram, Tem né? Adolf? Não, mas dizem que antes da Segunda Guerra Mundial tinha vários Hitlers na lista de Nova York, desapareceram todos. Os caras mudaram o nome, né? Mas aí voltando, então nomes... Se a gente for rejeitar, né? Rejeitar. Outra coisa, eu também não posso usar os nomes dos meses do ano, porque janeiro, por exemplo, é o mês Januários, é o mês Janus. Janus, em latim, é o mês das portas. Februários é o mês do deus dos infernos. Ah, é? Lembra que eu falei da história de Saturno, que é o fevereiro das bacanais, por isso que o carnaval sempre pega fevereiro, março? Tanto é que fevereiro... O nosso calendário é é pagão. pagão. Total. O nosso calendário é pagão. Você entendeu? Agosto é de Augusto. A divinização de Augusto. Então também não posso usar. Se eu for astrônomo, eu não posso usar o nome dos planetas do sistema solar, porque Mercúrio, Saturno, Vênus, tudo é nome pagão. Eu não posso celebrar aniversário, porque a celebração de aniversário também tem uma origem pagã. O quê? Então, se você não pode celebrar Natal, os testemunhos de Jeová não celebram aniversário, sabia disso, não né? sabia, não. Então, se você não pode celebrar Natal... Nem o Natal. Nem Natal. Nem o Natal. Então, você não pode celebrar Natal, não pode celebrar aniversário. Porque o aniversário também tem origem pagã. Então, o dia também não pode ser de meia-noite a meia-noite, que isso também é origem pagã.
Nem de 12 em 12. E é uma questão mítica, né? Porque o fato de Deus existir e as pessoas tentarem explicar com suas palavras não significa que não é uma procura por Deus. Exatamente. Eles tentaram explicar como eles conseguiram. Exatamente. Então não posso rejeitar uma coisa simplesmente porque ela tem origem pagã. Senão, até a própria língua portuguesa vem do latim, que por sua vez era uma língua pagã. Sim. Nós não viemos do hebraico. Então, só dando alguns exemplos assim simples para dizer que a gente não pode rejeitar algo apenas porque veio do paganismo. Tá certo? Inclusive, a imagem de Maria, para ser ali adorada e tudo mais, veio de uma deusa da época que a igreja, lá em Éfeso. Em Éfeso a igreja é a uniu Artemis. para unir a galera. Não, olha, que essa deusa aqui, vamos chamar ela de então Maria. A gente tem que tomar cuidado. Só porque é pagão, vou rejeitar. Senão vou rejeitar muita coisa. Já ficou claro. Agora, por outro lado, então significa que eu posso aceitar tudo que vem do paganismo? Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer a leitura é o seguinte. Em primeiro lugar, existe respaldo bíblico, Rodrigo, para você aceitar uma coisa que vem do paganismo? Existe. Eu vou dar 2 para vocês aqui. Vou dar 2 respaldos bíblicos para vocês. Que é de César. Não, para aceitar coisas que têm origem pagã. Então, mas a moeda... sim, a moeda que eles usavam era de César. Devemos pagar o imposto? Exatamente. Quer ver um exemplo? Eu acabei de falar do calendário judaico. Sim. E o nome dos meses judaicos vinha do paganismo. Também? Porque assim, o primeiro mês do calendário judaico era o mês de Abib. Mas depois que eles passaram pela Babilônia, eles trocaram o nome Abib para Nissan. Entendi. Você entendeu? Tammuz é o nome de uma divindade. E é o 7º mês. Kislev é nome pagão. Ou seja, todo o calendário judaico usado após a Babilônia, na época de Jesus, era calendário pagão. E esses nomes aparecem lá na Bíblia. Você lê o nome Kislev, está lá na Bíblia. No mês de Kislev, quando aconteceu isso e tal. Ou seja, então, se é errado ter algo de origem pagã, a Bíblia está errada, porque ela mantém um calendário de origem pagã. Quer ver outra coisa que vem de origem pagã? Quando o Saião esteve aqui, a gente estava mostrando como é que eram as letras do alfabeto hebraico, né? Então, vou fazer aqui assim, ó. Então, aqui, por exemplo, o Aleph, o Beit, que faz assim, né? O Dalet, o Gimel. Então, você tem as letras hebraicas que fazem assim hoje, tá bom? Só que essas letras não são hebraicas. Não? Não. Isso é letra aramaica. Isso é a letra da Babilônia, que isso aqui é caldeu. Entendi. As letras hebraicas originais mesmo, elas eram assim, ó. O Aleph era assim, o Beit era assim, tá certo? E vai por aí afora. Ou seja, essas letras aqui foram letras que os judeus passaram a usar quando passaram a escrever com um alfabeto pagão da Babilônia. Entendi. O alfabeto aramaico, ou caldeu. Então, se fosse pecado usar uma coisa de origem pagã, Deus não deixaria os hebreus trocarem as letras paleohebraicas por letras pagãs. Deus também não deixaria hebreus terem nomes pagãos, porque alguns hebreus tinham nomes pagãos. Você tem, por exemplo, Jerubaal. E em nenhum momento da Bíblia esse nome foi condenado por Deus. Por causa de Baal, Por causa de Baal. Então, só para reforçar, 2 coisas eu já falei. Eu não vou abandonar uma coisa apenas porque ela tem origem pagã. E segundo, eu tenho pressuposto na Bíblia que coisas, mesmo tendo origem pagã, foi absolvida culturalmente pelo povo de Deus e não foi condenado por nenhum profeta por nada na palavra de Deus. Agora, 3º ponto. Significa então que eu posso aceitar indistintamente qualquer coisa que vem do paganismo? Não. Há 2 coisas que vêm do paganismo que eu não posso aceitar. Letra A. Quando uma festividade ou costume pagão vem para substituir algo que está expressamente colocado na palavra de Deus. Tá certo? Por exemplo, se Deus falasse assim na Bíblia, Jesus nasceu no dia 20 de outubro, e os outros colocassem o 25 de dezembro para substituir o 20 de outubro, eu não vou aceitar, porque a Bíblia fala que o nascimento de Jesus foi nesse dia, né? Que é claro. E a Bíblia mandou celebrar o aniversário de Jesus nesse dia. Não há na Bíblia nenhum versículo mandando celebrar o dia do nascimento de Jesus, e não há na Bíblia nenhum versículo dizendo que Jesus nasceu no dia 20 de outubro. Então o Natal não está vindo no lugar de nenhuma festa cristã. Você está entendendo? Agora, com a Páscoa, já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê?
Porque o coelhinho da Páscoa Toma o lugar. toma o lugar de Jesus. Qual a diferença do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel? Por que Boa, que o Papai Noel não... boa. O Papai Noel também... Aí, por isso que eu tenho que falar que não é indistintamente aceitar tá. tudo. O Papai Noel também está tomando o lugar de Jesus. Por isso que eu falei no item número 2, não significa que eu vá aceitar indistintamente tudo que vem do paganismo. Então, o que eu posso aceitar do Natal? Bom, eu posso aceitar a celebração, porque eu não estou infringindo nenhum mandamento da Bíblia que fala celebrem o dia de Jesus no dia 20 de outubro. Não existe esse mandamento, então não estou colocando um mandamento no lugar do outro. Tá certo? Eu vou dar uma opinião particularmente eu adventista, tá? Isso aqui não é para Marcela, nem para você, nem para muita gente evangélica.